After 2000 came 2001. Sejam bem-vindos, então. Estamos agora no capítulo 5, chama-se Altruísmo e o Ego Competente. Vamos tratar hoje apenas do primeiro subcapítulo, que se chama Competência e Altruísmo. Então, recapitulando, o indivíduo competente, que nós já falamos tanto, é aquele indivíduo que alcançou uma noção de responsabilidade moral, que alcançou uma autonomia com a qual ele consegue resolver os seus próprios problemas, tratar da sua vida e, simultaneamente, ser cooperativo, não é? Ser voluntariamente cooperativo na sua comunidade. Isto significa que ele tem um papel preponderante na resolução de problemas reais e práticos, né? E locais. Então, este indivíduo, se bem se lembram, nós falamos no capítulo 2 sobre a perspectiva intersubjetiva, que significava, no fundo, a capacidade de sentir empatia pelas outras pessoas, mas é mais do que isso, é uma experiência, é aquela experiência de quase incorporar a outra pessoa. É quando nós temos a clara percepção de que aquela pessoa é como eu, é da mesma constituição que eu. Então este indivíduo competente tem já uma capacidade de ser altruísta. Aliás, ele não pode viver sem ser altruísta porque ele sabe que depende também das outras pessoas, né? Até certo ponto. E uma coisa importante que não temos referido, mas que é essencial na verdade, é que a questão da empatia, da responsabilidade moral, estas questões sociais na nossa cultura são indissociáveis da religião cristã. Porque foi a partir da religião cristã que nós adquirimos a nossa espinha moral, vamos dizer assim. Então, quando se fala aqui, porque aqui fala-se muito na liberdade, não é? E em deixar as pessoas em paz para viverem as suas próprias vidas, mas aqui temos que ter sempre em conta que, sim, a pessoa deve ser deixada em paz pelo governo, não deve ser controlada até ao ponto que nós somos, por exemplo, em Portugal, pelo governo, mas ela tem um referencial moral. E é esse referencial moral que faz com que ela não extrapole o aceitável nas suas ações e decisões, né? Comerciais, por exemplo. Então, neste capítulo, ele escreve aqui um texto muito interessante que eu vou lê-lo inteiro, que acho que vale a pena. E isto é um ponto-chave, ele vai mostrar qual é o engano, não é? O engodo da mensagem das políticas e das ideologias de esquerda. Então ele diz o seguinte: que seria razoável esperar que o altruísmo tivesse um papel principal na filosofia do coletivismo. E ele o tem em teoria. Mas no mundo da política real, e a despeito da propaganda constante sobre a importância de dar aos pobres, a agenda esquerdista sabota o desenvolvimento do altruísmo genuíno nos níveis individual e comunitário. Primeiro, ao usurpar as atividades caridosas através de programas centralizados de assistência, e segundo, ao enviar uma mensagem nas entrelinhas, que na verdade desencoraja o altruísmo individual e comunitário. Isto é mesmo assim. É como se nós tivéssemos mudado de uma ação comunitária real, local, íntima, para uma ação comunitária impessoal. Então, por exemplo, o imposto não é caridade. Nós temos um programa de assistencialismo no qual a nossa participação, a participação daqueles que podem dar, é dar dinheiro, né? E nós simplesmente pomos o dinheiro no pote e depois eles distribuem consoante eles acham correto, não é? Nós nem sabemos bem o que é que eles fazem com aquilo. E não é que seja errado dar dinheiro para ajudar as pessoas, mas eu gostava que pensassem nisto. A ajuda comunitária é muito mais do que dar dinheiro, né? Ou pode ser muito mais do que dar dinheiro. Aliás, o ideal seria poder atuar num nível em que se ajudasse as pessoas a elas próprias ganharem os meios e ferramentas de se sustentarem e também elas poderem ajudar outras pessoas. E eu gosto de comparar com esta questão que podem alguns achar excessivo, mas para mim faz muito sentido, que é esta questão do imposto visto como caridade, é quase como um homem pagar uma prostituta para ter sexo. Porque a questão do pagamento, o que acontece? Quando o homem paga, ele livra-se de um vínculo de responsabilidade moral e pessoal com aquela pessoa. E mesmo a prostituta também. Ou seja, a expectativa que há numa relação sexual, ou que existencialmente há, mas a nossa cultura já perdeu isso, mas ela está lá. Existe uma expectativa de vínculo e de responsabilidade quando existe uma relação sexual.
esse vínculo, essa exigência, essa responsabilidade é quebrada quando existe um pagamento, ou aparentemente é. É como se, ao pagar, a pessoa se livrasse dessa responsabilidade. Eu passei a ter esta visão depois de ler o livro Sonata a Kreutzer do Tolstói, que ele põe isto lá de uma maneira genial. Então, recapitulando, dizia o autor que a agenda esquerdista, né, envia uma mensagem nas entrelinhas que na verdade desencoraja o altruísmo individual e comunitário. A mensagem é basicamente a seguinte. Prontos? Você, o indivíduo, e seus vizinhos ao seu redor, não têm que tomar conta das pessoas famintas, necessitadas, doentes, deficientes ou sem teto de sua comunidade, porque nós, seus oficiais eleitos do governo, planejaremos e administraremos os programas necessários a esse propósito a partir de nossos escritórios centrais. Esses programas, projetados por intelectuais, dirigidos por burocratas e financiados pelo seu dinheiro, resolverão as dificuldades em sua área. Os programas já estão em andamento. Conforme continuarmos a assumir as funções assistencialistas que você e seus vizinhos costumavam fazer por si mesmos, através de suas igrejas, organizações civis e grupos locais, há alguns avisos para se ter em mente. Primeiro, não acreditem em críticos que dizem que os programas assistencialistas devem originar-se localmente para serem efetivos e que somente programas administrados localmente podem fornecer os incentivos, recompensas, acompanhamentos ou relacionamentos necessários para seu sucesso. Não acreditem, é? Mais especificamente, não acreditem que vocês têm que se organizar por si mesmos em grupos locais com esses propósitos, ou coordenar seus esforços utilizando pessoal e recursos locais, ou criar programas próprios, adaptados aos problemas especiais de sua comunidade. Nada disso é necessário. Com nossos planos e programas genéricos e nossa dedicação ao bem-estar da sua comunidade, nós do Governo tomaremos conta de todos os seus problemas a partir de nossos escritórios. Segundo, vocês não precisam tentar reabilitar as pessoas de sua comunidade que não conseguem tomar cuidado de si próprias. Nós subsidiaremos suas deficiências por um período indefinido. E falando sobre esse problema, não acreditem em críticos que alegam que nossos programas governamentais apenas alimentam os famintos, mas falham em ajudá-los a conquistar uma autoconfiança suficiente para que alimentem a si mesmos. Hein? Não acreditem nisto. Terceiro, não se preocupem por nossos programas assistencialistas roubarem de vocês as oportunidades de se sentirem bem consigo mesmos por ajudar os outros. Este é o ponto. Ou por enfraquecerem o sentimento aprimorado de comunidade que vocês adquirem quando ajudam os outros conjuntamente. Não se preocupem pelo facto de sua comunidade tornar-se menos coesiva, sem as atividades compartilhadas de caridade que reafirmam os laços da cooperação social. Acima de tudo, não acreditem nos críticos quando eles dizem que nós queremos, na verdade, manter vocês, sua comunidade e os necessitados dependentes dos serviços do governo como um modo de manter o nosso poder. Essa alegação é grosseiramente injusta. Nós jamais tivemos tais motivos. Somos seus oficiais do governo e desejamos apenas ajudá-los a tomar conta de todos esses problemas com os quais vocês não conseguem lidar sozinhos. Parece-me que ele conseguiu, num texto irónico e curto, dizer tudo o que está errado com estas filosofias assistencialistas. Filosofias, né? Então, para já ficamos por aqui. Muito obrigada pela audiência e até ao próximo.